Olha o que eu trouxe para vocês hoje, o pretérito perfeito no holandês. Vamos aproveitar essa chuvinha aqui e estudar? O que vamos ver hoje? O que é o pretérito perfeito, como é formado, quando usar o T ou o D e quando usar zijn ou hebben, e alguns exercícios. Quando a gente utiliza para falar de algo que já aconteceu. E esse é o pretérito mais utilizado no holandês. Por exemplo, a gente fala ik heb gegeten, eu comi. Uma ação já aconteceu, já terminou. Je bent gegaan, você foi. A fórmula é o verbo auxiliar, que pode ser hebben ou zijn, mais o particípio, que é a raiz do verbo, mais o T e o D. Então, vamos lá. Exemplo. Ik heb, que é o verbo auxiliar, gegeten, que é o particípio, eu comi. Mais um exemplo. Je bent verhuisd. Verbo auxiliar mais o particípio. Você se mudou. Quando usar o T ou D? Essa dúvida aqui eu acredito que até os belgas não sabem como utilizar. Acreditem em mim, tem muito belga que faz ainda, comete esse erro de não saber quando utilizar o T ou o D. Para ajudar aqui, eu tenho uma palavrinha, het kofschip. Então, você vai pegar todas as consoantes dessa palavrinha e tentar memorizar elas, porque é elas que vocês vão utilizar na hora de formar o particípio. Então, se a raiz do verbo termina com uma dessas consoantes, o T, o K, o F, o S, o CH e o P, então você vai utilizar o T. Até coloquei aqui. Se não, você vai utilizar o D. Então, a gente vai começar aqui a entender como que a gente vai formar esse particípio. Então, a primeira coisa, a gente tem que encontrar a raiz do verbo. Então, como nós vamos encontrar a raiz do verbo? Duas formas. Primeiro, o infinitivo menos o EN. Por exemplo, werken menos o EN, werk. Segunda forma é a primeira pessoa do singular. Ik, eu. Ik werk. Então, olha só, a última consoante é o K. Mas prestem bem atenção, tá? Porque essa dica de usar a primeira pessoa do singular, em alguns casos, essa dica você não vai poder utilizar essa dica, porque em alguns casos nós temos verbos como verhuizen e proeven, que você vai fazer o gerúndio de outra forma. Eu vou explicar ainda, tá bom? Mas fica aí que eu vou já explicar esses dois aqui. Então, vamos primeiro explicar o particípio usando o T, tá bom? Olha só, primeiro vamos tirar a raiz, que eu já falei, né? Como é que você vai fazer? Você vai tirar aqui o E e o N, menos E e o N. Você tem maak com o K, e o K, ele está aqui em uma dessas vogais, o kofschip. Sim! Então, quer dizer que nós vamos utilizar o T, tá bom? Olha só, T. Gemaakt. Tá vendo que tem mais um A aqui? E lembrem do que eu falei, que você vai utilizar o verbo para formar o particípio na primeira pessoa do singular? Como é que fica? Ik maak. Ik maak. Então, como é que você vai formar o particípio? O particípio é formado por, normalmente, em alguns casos não, tá? Mas normalmente é formado por e, né? Mais o verbo na primeira pessoa do singular, ik maak, mais o T, gemaakt. Tá vendo? Agora vamos para horen. Vamos lá. A última letra da raiz do verbo. Então tá. Vamos lá. Horen menos o EN fica hor com R no final. O R está aqui no meio dessas consoantes?
T-K-F-S-C-H-U-P? Não. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro lugar, como eu já falei, vamos conjugar esse verbo na primeira pessoa do singular, ich hör. Vamos colocar o hö e o D no final. Gehört. Tá bom? Para a parte 2, tá bom? Que na parte 2 eu vou também dar alguns exercícios para a gente fazer junto. Legal?